consagrado diariamente. O perigo não está apenas no que é visível, mas no que se esconde. E tudo o que permanece escondido diante dos homens é visto claramente pelo Senhor. O violento e ambicioso, entre os tipos de pessoas que mais ameaçam a paz de um lar, está o violento. Ele não precisa levantar a mão para que sua presença seja sentida. Sua atmosfera é carregada de rancor, de fúria contida, de palavras que cortam como lâminas. Ao lado dele está o ambicioso, cujo coração é movido pela ganância, sempre desejando o que é do outro, sempre insatisfeito, sempre pronto a derrubar quem estiver à frente. Receber em casa alguém assim é abrir a porta para um espírito de destruição, que não descansa até corroer a harmonia. O livro de Provérbios alerta: não faças amizade com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes laço para a tua alma. Provérbios 22, 24, 25. O conselho é direto. A proximidade com o violento não é apenas perigosa, é contagiosa. Sua maneira de agir, sua forma de reagir, sua linguagem carregada de rancor podem se infiltrar em quem convive com ele. Assim como o fogo passa de um galho para outro até queimar toda a floresta, a ira passa de coração em coração até queimar a paz de uma casa inteira. Caim é o retrato mais claro do que acontece quando a inveja e a fúria dominam alguém. Ele não suportou ver o favor de Deus sobre seu irmão Abel. Em vez de olhar para o próprio coração e oferecer a Deus o que era correto, alimentou o ressentimento até que se transformou em ódio mortal. O campo, que deveria ser lugar de trabalho, tornou-se cenário de sangue. A marca de Caim é o símbolo do que acontece quando a ira não é confrontada. Ela mata, destrói, separa. E quando alguém com esse mesmo espírito entra em um lar, não demora para que sementes de discórdia e violência sejam plantadas. O violento traz consigo uma energia que desestabiliza. Sua voz pode ser alta ou baixa, mas carrega peso. Basta uma palavra atravessada, um olhar carregado, e o ambiente muda. A tranquilidade desaparece, os corações se armam, a conversa se transforma em confronto. O lar, que deveria ser abrigo, passa a ser território de tensão. E quando a violência encontra lugar, a família inteira caminha em alerta, como quem anda sobre cacos de vidro, esperando o próximo ataque. O ambicioso, por sua vez, não age com explosões de ira, mas com o veneno da cobiça. Ele olha para a vida dos outros e nunca está satisfeito com a própria. Onde chega, semeia comparação, desperta insatisfação, alimenta a inveja. Ele pode não levantar a voz, mas levanta perguntas e insinuações que corroem. Por que vocês não têm mais? Por que não alcançaram isso ainda? Por que fulano tem e vocês não têm? Aos poucos, a gratidão desaparece e a ganância se instala. Quando esse espírito encontra espaço em um lar, a paz cede lugar à corrida insaciável por coisas que nunca preenchem o vazio da alma. É preciso perceber que tanto o violento quanto o ambicioso são instrumentos de destruição. Um usa a ira para quebrar relacionamentos. O outro usa a cobiça para minar a confiança e a satisfação. Ambos carregam em si o oposto do caráter de Cristo. Onde Jesus traz mansidão, eles trazem explosão. Onde ele ensina contentamento, eles semeiam insatisfação. Receber esse tipo de pessoa em casa é dar as boas-vindas a uma guerra silenciosa que se levanta contra a família. As Escrituras estão cheias de exemplos que ilustram essa verdade. Saul, tomado pela inveja de Davi, transformou seu palácio em campo de perseguição. A ira o dominava a ponto de lançar lanças contra aquele que só lhe fazia bem. Sua casa, em vez de ser lugar de governo justo, tornou-se espaço de paranoia e medo. O espírito de Saul ainda anda pelo mundo. Homens e mulheres que não suportam ver o avanço do outro e, dominados pela ira e pela ambição, destroem relacionamentos preciosos. A violência não se limita ao físico. A violência verbal, emocional e até espiritual. Palavras ditas em tom de ódio ferem mais fundo do que golpes.
Insinuações carregadas de rancor deixam cicatrizes invisíveis que acompanham a alma por anos. Quando alguém com esse padrão de comportamento encontra espaço em sua casa, cedo ou tarde, essa marca ficará registrada. Os filhos aprendem a reagir com gritos. O cônjuge passa a viver em defesa e a atmosfera espiritual é corroída pela constante sensação de ameaça. Já da ambição se infiltra de forma mais sutil, mas igualmente mortal. O coração nunca descansa, os olhos nunca se satisfazem e a boca nunca deixa de comparar. É a mesma raiz que levou Judas a trair Jesus. Por algumas moedas, entregou o Filho de Deus. Quem é dominado pela ambição não enxerga pessoas, apenas oportunidades. E quem dá espaço a esse espírito em casa acabará sendo tratado como degrau para alguém subir. A advertência de Provérbios é sábia. Não ande com eles, não se associe, não permita que suas veredas se tornem as suas, porque convivendo de perto, inevitavelmente aprendemos. E quando o aprendizado vem de alguém dominado pela ira ou pela ganância, o resultado é sempre destruição. É por isso que o lar precisa ser guardado com tanto zelo. Imagine por um momento uma casa constantemente exposta a esse tipo de influência. O violento chega, espalha sua fúria, sai, mas deixa para trás a tensão. O ambicioso visita, semeia a insatisfação, vai embora, mas deixa o vazio. Com o tempo, o lar perde a leveza, perde a alegria simples, perde a serenidade que só o Espírito de Deus pode dar. E o que resta é um ambiente carregado, sem harmonia, pronto para ser tomado pelo conflito. O chamado é claro. Não acolha, não dê espaço, não permita que esse espírito encontre repouso sob o teto da sua família. Acolher o violento é convidar à guerra. Acolher o ambicioso é abrir as portas para a inveja. Ambos são incompatíveis com a paz que Cristo deseja estabelecer no lar. E se a presença deles não for discernida e rejeitada, cedo ou tarde, a casa se verá em ruínas. O incrédulo escarnecedor. Existem pessoas que carregam em seus lábios não apenas palavras, mas veneno contra a fé. O incrédulo escarnecedor não se limita a duvidar em silêncio. Ele ridiculariza, questiona, lança ironias sutis que minam a esperança de quem o ouve. Sua presença em um lar é como uma infiltração invisível, lenta, quase imperceptível no início, mas que pouco a pouco corrói a estrutura da confiança em Deus. É sobre esse tipo de influência que o salmista nos alerta. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. O escarnecedor sempre aparece em momentos decisivos. Ele surge quando alguém está prestes a dar um passo de fé, pronto a lançar dúvida e paralisar a coragem. Foi o que aconteceu com os espias enviados por Moisés à terra prometida. Eles viram as mesmas coisas: a fertilidade da terra, os frutos abundantes, a promessa de Deus se cumprindo diante de seus olhos. No entanto, 10 deles escolheram zombar da possibilidade da vitória. Somos como gafanhotos diante deles, disseram, e com suas palavras infectaram o coração de todo o povo. A incredulidade de poucos se espalhou como praga, e uma geração inteira perdeu a oportunidade de entrar na terra que o Senhor havia prometido. Esse é o poder do incrédulo. Ele não destrói sozinho, mas planta sementes de dúvida que se multiplicam nos outros. Uma frase carregada de escárnio pode silenciar orações, enfraquecer convicções e apagar sonhos que estavam acesos pela fé. Quando alguém com esse espírito entra em sua casa, ele tenta transformar cada certeza em incerteza, cada esperança em motivo de riso. A zombaria é mais perigosa do que parece. Não é apenas uma piada, é um ataque direto àquilo que sustenta a alma. O escarnecedor sabe que não precisa convencer, basta ridicularizar. Ao rir daquilo que é santo, ele busca enfraquecer a reverência. Ao menosprezar a oração, ele tenta matar a perseverança. Ao ironizar as promessas, ele procura destruir a confiança.
E quem se senta constantemente para ouvir esse tipo de pessoa, ainda que em silêncio, acaba absorvendo sua descrença. No ambiente familiar, o efeito é devastador. Imagine uma criança crescendo em um lar onde a fé é alvo de piada. Ela aprenderá que confiar em Deus é coisa de ingênuo, que a Bíblia é ultrapassada, que orar não faz diferença. O que deveria ser cultivado como fundamento sólido se torna motivo de vergonha. Esse é o fruto amargo que o escarnecedor deixa por onde passa. Gerações inteiras afastadas do temor do Senhor, porque foram ensinadas a rir daquilo que é sagrado. A história mostra que Deus nunca tratou a zombaria com leveza. Quando Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, houve um momento em que a zombaria tomou conta do cenário. Os profetas gritavam, se cortavam, invocavam um Deus que não respondia. Elias ironizou a cena, mas quando o fogo do céu desceu sobre o altar do Senhor, a diferença ficou clara. Não se zomba do Deus vivo sem consequências. E até hoje, todo escarnecedor carrega consigo esse risco. Rir do que é santo é abrir caminho para a própria ruína. No entanto, o perigo não está apenas neles, mas em quem lhes dá espaço. Um lar que permite a presença constante de zombadores acaba sendo moldado por sua visão. As conversas deixam de ser regadas por fé e se tornam carregadas de descrença. As decisões deixam de ser guiadas pela confiança em Deus e passam a ser orientadas pelo medo, pela dúvida, pelo cálculo humano. Aos poucos, a chama da fé se apaga. A incredulidade não é neutra. Ela é ativa, corrosiva, destrutiva. Assim como a ferrugem consome o ferro de dentro para fora, a dúvida persistente destrói a fé de maneira invisível, até que não reste mais confiança para sustentar os dias difíceis. Quando o escarnecedor encontra espaço, ele trabalha em silêncio, corroendo a esperança até deixá-la irreconhecível. O apóstolo Paulo advertiu que as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Isso inclui a conversa carregada de escárnio. É impossível ouvir constantemente quem despreza a fé e sair ileso. A mente absorve, o coração balança, e quando os momentos de provação chegam, as palavras do escarnecedor ecoam mais alto do que as promessas de Deus. É por isso que o salmista chama bem-aventurado aquele que não se assenta à roda desses zombadores. A bênção está em se afastar, não em tolerar. Na prática, acolher um incrédulo escarnecedor em casa é abrir a porta para a dúvida se tornar hóspede permanente. É permitir que o jantar seja regado de ironias, que a sala se torne palco de questionamentos maliciosos, que os filhos aprendam a rir daquilo que deveria ser reverenciado. Não há como manter a atmosfera de fé quando o riso constante é contra a própria fé. O escarnecedor não apenas ridiculariza, mas tenta arrastar consigo. Ele não suporta ver alguém acreditar, porque sua descrença o incomoda. Por isso, busca companhia, procura cúmplices, deseja formar uma roda onde todos compartilham da mesma zombaria. Mas quando uma família decide não se assentar nessa roda, quando fecha a porta para esse espírito, mantém a chama da fé acesa e a esperança viva. O exemplo dos espias incrédulos mostra o preço de dar ouvidos a esse tipo de voz. Uma promessa de vitória foi perdida, não por falta de poder em Deus, mas porque o povo escolheu acreditar no escárnio em vez da palavra. Quantos hoje não vivem a plenitude do que Deus deseja porque cederam à zombaria? Quantos desistiram de orar porque alguém disse que não adiantava? Quantos deixaram de sonhar porque alguém riu de sua confiança no impossível? O lar precisa ser preservado desse veneno. A mesa da família deve ser lugar de edificação, não de sarcasmo contra a fé. O quarto deve ser espaço de oração, não de dúvida. A sala deve ser preenchida pela palavra, não por piadas que ridicularizam a esperança. Dar espaço ao escarnecedor é permitir que o inimigo use a língua dele como ferramenta para corroer a fé de todos os que habitam na casa. Há lares que perderam o vigor espiritual porque deram mais atenção às palavras de zombadores do que às promessas de Deus.
A consequência foi a mesma de Israel no deserto: paralisia. Sonhos não realizados, conquistas não alcançadas, vida espiritual estagnada. Tudo porque a incredulidade de alguns foi acolhida como verdade. É preciso discernir e escolher. A roda dos escarnecedores é confortável, porque a zombaria parece mais fácil do que a fé. Mas o caminho do justo é separado, é diferente, é firme. O justo não se alimenta de sarcasmo, mas da palavra viva que fortalece e sustenta. Diante de tudo o que foi exposto, surge a necessidade de olhar para dentro do próprio lar e discernir quem tem encontrado espaço nele. Até aqui, vimos 5 perfis que representam canais de destruição espiritual. O fofoqueiro, que espalha veneno com a língua; o imoral, que carrega impureza; o idólatra e ocultista, que traz objetos e práticas contaminadas; o violento e ambicioso, que espalha rancor e cobiça; e o incrédulo escarnecedor, que mina a fé com zombarias e dúvidas. Cada um deles, de formas diferentes, age como instrumento de trevas contra a família que os acolhe. É nesse ponto que a palavra de Deus nos chama à decisão. Josué, no fim de sua caminhada, levantou-se diante do povo e declarou: escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Não foi apenas uma afirmação de fé pessoal, foi uma tomada de posição familiar. Ele entendeu que a casa é lugar de aliança, e essa aliança precisa ser clara. Não há espaço para neutralidade quando se trata de quem permitimos dentro do nosso lar. Fechar as portas não significa apenas restringir visitas, mas principalmente blindar o coração e o ambiente da casa contra qualquer espírito contrário a Cristo. Muitas vezes, os maiores inimigos da fé não chegam de fora, mas são permitidos por dentro. Quando aceitamos a presença contínua de pessoas que carregam trevas, estamos abrindo brechas espirituais para que essas trevas se estabeleçam. E o chamado de Deus é radical. Não conviva, não se associe, não faça do lar um campo aberto. É preciso lembrar que a casa é mais do que paredes. É um altar diante de Deus. Cada mesa onde a família se reúne, cada quarto onde alguém ora, cada sala onde conversas acontecem, pode se tornar espaço de adoração ou de contaminação. O que definirá isso é a decisão de quem governa o lar. Se a porta está aberta para o que não provém do Senhor, cedo ou tarde a influência negativa se manifestará. Mas se a porta está fechada para o mal e aberta apenas para Cristo, o lar se tornará um lugar de refúgio, paz e vitória. Fechar as portas também significa identificar o que já entrou e precisa ser retirado. Muitos lares vivem oprimidos porque carregam dentro de si restos de visitas espirituais nocivas. Palavras de fofoca que ainda ecoam, práticas imorais que foram toleradas, objetos idólatras guardados em gavetas, marcas de violência que ainda não foram tratadas, risos de escárnio que ainda influenciam decisões. Essas portas precisam ser trancadas, esses vestígios precisam ser removidos. O lar só será livre quando tudo aquilo que não honra ao Senhor for expulso. Esse processo exige coragem. Não é fácil confrontar pessoas, muito menos hábitos que já se tornaram comuns. Mas a santidade nunca se construiu em cima da conveniência. O mesmo Josué que declarou sua decisão não teve medo de se levantar contra todo o povo, se fosse necessário. Ele sabia que o futuro de sua família dependia da firmeza daquela escolha. Da mesma forma, quem deseja preservar seu lar precisa ter a ousadia de dizer não quando todos dizem sim. Precisa decidir que a casa não será abrigo de trevas, mas altar de luz. A decisão de fechar as portas também protege as gerações futuras. Os filhos aprendem não apenas com palavras, mas com exemplos. Quando veem seus pais permitindo tudo, acreditam que a fé não exige separação. Mas quando testemunham firmeza diante de influências nocivas, aprendem que servir a Deus tem preço e esse preço vale a pena. A maneira como guardamos a casa hoje determinará a herança espiritual de quem virá depois de nós.
Esse chamado não é apenas de defesa, mas também de consagração. Expulsar o mal não basta. É preciso dedicar o espaço ao Senhor. Quando Josué disse, "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor", não estava apenas recusando os deuses estranhos, estava entregando sua família a um propósito maior. Um lar que fecha as portas ao inimigo deve, ao mesmo tempo, abrir as janelas para o céu. Deve ser lugar onde a palavra é lida, onde a oração sobe, onde o louvor ecoa. Fechar as portas, portanto, é um ato de autoridade espiritual. É declarar que não haverá espaço para murmuração, nem para impureza, nem para idolatria, nem para violência, nem para escárnio. É afirmar que a casa pertence ao Senhor e, por isso, nenhum visitante carregado de trevas terá liberdade de permanecer. Isso exige discernimento diário, porque as trevas não batem na porta com aviso. Elas se disfarçam em conversas inocentes, em práticas culturais, em amizades aparentemente inofensivas. Por isso, vigiar é tão necessário quanto orar. Cada um precisa avaliar. Que tipo de vozes tem ecoado dentro da sua casa? Que tipo de conselhos têm sido aceitos? Que tipo de presenças têm sido toleradas? O chamado é para fechar portas, não com medo, mas com convicção. Porque quando o inimigo percebe que um lar é guardado pela autoridade da palavra, ele não encontra lugar para se instalar. E uma casa vigiada torna-se fortaleza contra qualquer ataque. Esse desafio é urgente. Não basta desejar uma casa abençoada. É preciso tomar posição contra tudo o que ameaça essa bênção. Não basta orar por paz. É preciso remover o que rouba essa paz. Não basta querer a presença de Deus. É necessário preparar o ambiente para que ele habite. Uma casa dividida entre a luz e as trevas não permanecerá. É hora de decidir de que lado ela estará. Josué sabia que sua escolha não seria popular. O povo estava cercado por nações cheias de ídolos e práticas estranhas. Mas ele se ergueu com firmeza e declarou: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Essa é a voz que precisa ecoar em cada lar que deseja ser preservado. A decisão não pode ser adiada, porque cada dia de tolerância às trevas é uma brecha aberta para a destruição. Assim, o chamado é para fechar as portas. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Blindar a mente, proteger os corações, vigiar as conversas, consagrar cada cômodo. E, acima de tudo, colocar Cristo como o Senhor do lar. Porque quando Ele governa, não há espaço para outro. Quando sua presença ocupa a casa, nenhuma força contrária consegue permanecer. A casa marcada pelo sangue do Cordeiro. Em meio às pragas do Egito, quando a morte se aproximava de cada família, Deus deu uma ordem simples, mas decisiva. O sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas. O anjo destruidor passaria pela terra naquela noite, mas onde houvesse sangue, haveria preservação. O segredo não estava na resistência da madeira, nem na força da porta, mas na marca visível do sacrifício. Cada casa que obedeceu à instrução foi poupada, não porque era melhor do que as outras, mas porque estava coberta pelo sangue. Esse é o princípio que continua válido hoje. Não adianta apenas fechar as portas para visitantes indesejados, se a casa não estiver selada pela presença de Cristo. A verdadeira proteção não vem do medo ou da vigilância humana, mas da autoridade que o sangue do Cordeiro carrega sobre as trevas. Uma casa marcada pelo sangue de Jesus é um território espiritual onde o inimigo não encontra acesso. O que aconteceu no Egito foi mais do que um livramento físico. Foi uma revelação de que a salvação só é garantida quando a vida está debaixo da aliança do sacrifício. O sangue nos umbrais não era enfeite, era sinal de obediência e confiança. Quem acreditou naquela palavra e marcou sua porta foi preservado. Quem ignorou, perdeu o que tinha de mais precioso. Assim também, um lar que tenta se proteger apenas com barreiras humanas, mas não se rende ao senhorio de Cristo, permanece vulnerável. Marcar a casa com o sangue significa consagrá-la diariamente ao Senhor. Significa que cada decisão, cada conversa, cada escolha dentro daquele lar deve estar debaixo da vontade de Deus.
Não basta vigiar as pessoas que entram e saem. É preciso que o dono da casa seja Jesus. Quando ele ocupa o centro, não há espaço para intrusos espirituais. Quando sua presença governa, as trevas recuam. Muitos acreditam que ter símbolos religiosos na parede é suficiente para proteger a família. Mas não são símbolos, é a submissão ao Senhor que traz segurança. O sangue nos umbrais era visível, mas não era apenas tinta vermelha, era a expressão de fé em uma promessa. Da mesma forma, não é a aparência de religiosidade que protege, mas a entrega real ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há lares que se preocupam em fechar portas físicas, instalar trancas e vigiar janelas, mas se esquecem de blindar espiritualmente cada cômodo. O inimigo não entra apenas por portas abertas no natural, mas por brechas espirituais, ressentimentos não tratados, pecados ocultos, indiferença à oração, falta de unidade. Marcar a casa com o sangue é reconhecer essas brechas e permitir que Cristo as cubra com perdão, cura e restauração. O sangue também é lembrança de preço pago. Cada casa de Israel naquela noite sabia que uma vida inocente havia sido derramada para preservar a vida dos primogênitos. O cordeiro sacrificado apontava para o cordeiro perfeito, Cristo, que um dia derramaria seu sangue para nos dar salvação eterna. Quando trazemos essa consciência para dentro do lar, entendemos que nossa família não nos pertence, mas foi comprada por alto preço. E aquilo que pertence a Ele precisa estar debaixo da sua autoridade. Marcar a casa com o sangue do Cordeiro também é estabelecer limites claros. Significa declarar que ali não é lugar de trevas, que aquele espaço não será usado para pecado, que aquela família está separada para o Senhor. O inimigo respeita a autoridade, e a maior autoridade é a do sacrifício de Cristo. Uma casa coberta pelo sangue não é apenas preservada, ela se torna testemunho vivo de que Deus habita ali. É necessário refletir: que marcas estão nos umbrais da sua casa? As marcas do mundo, que revelam apego às trevas, ou as marcas do sangue, que revelam aliança com o Cordeiro? As escolhas diárias revelam a quem realmente pertence o lar. Não basta dizer que Cristo é Senhor. É preciso viver de maneira que sua presença seja evidente. Uma casa consagrada ao Senhor é percebida por quem entra: a paz, a leveza, a reverência. O inimigo sabe distinguir casas onde há cobertura espiritual daquelas que estão desprotegidas. No Egito, o anjo não entrou por acaso em algumas portas e ignorou outras. Ele seguiu o sinal. Assim também, as trevas não encontram espaço em lares que carregam o sinal do sangue. E não se trata de um ritual físico, mas de uma vida entregue. O sangue do Cordeiro é aplicado quando a família se rende em oração, quando a palavra é honrada, quando a santidade é preservada. Não é suficiente rejeitar visitantes perigosos. É necessário convidar constantemente a presença de Cristo. Fechar as portas ao mal é um passo, mas abrir a porta ao Senhor é o passo definitivo. Ele mesmo disse: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei." Apocalipse 3:20. O lar precisa ser espaço onde Cristo é bem-vindo em cada área. Marcar a casa com o sangue é também um ato de resistência. Em um mundo onde a idolatria, a impureza, a violência e o escárnio se espalham, a família que se coloca debaixo da cobertura de Cristo está fazendo uma declaração contracultural. Está dizendo: aqui não. Aqui quem reina é o Senhor. E essa declaração não é apenas espiritual, mas prática. Ela se expressa nas escolhas, nos relacionamentos, na forma como se administra o lar. Quando o sangue está nos umbrais, a casa se torna inabalável diante das trevas. Isso não significa ausência de lutas, mas garantia de vitória. Assim como Israel foi poupado naquela noite e em seguida caminhou rumo à liberdade, um lar marcado pelo sangue não fica preso às correntes do inimigo, mas avança para viver os propósitos de Deus. É preciso trazer essa decisão para o presente. Não basta lembrar do passado ou admirar exemplos bíblicos.
Cada família precisa escolher se viverá debaixo da marca do sangue ou exposta aos ataques do inimigo. Essa escolha não é apenas individual, ela é coletiva. O marido, a esposa, os filhos, todos devem ser envolvidos nesse pacto. Porque quando toda a casa está unida sob a cobertura de Cristo, nenhum ataque pode prevalecer. O que diferencia um lar vulnerável de um lar protegido não é a ausência de inimigos, mas a presença do Cordeiro. Onde ele está, não há espaço para trevas permanecerem. Onde seu sangue foi aplicado, a vitória já foi decretada. Uma casa marcada pelo sangue de Jesus não apenas resiste, mas se torna luz para outras casas. Testemunho de que o Senhor ainda salva, liberta e preserva. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, guardando cada porta, protegendo cada coração e marcando cada ambiente com o sangue do Cordeiro. Que nenhuma influência maligna encontre espaço, mas que a paz de Cristo reine sobre você e sua família hoje e para sempre. Amém. Você precisa entender algo urgente. Cada vez que você abre a porta da sua casa, não é apenas alguém que entra. É um espírito, uma influência, uma atmosfera que se instala no coração da sua família. Muitos lares foram destruídos não por causa de guerras externas, mas porque permitiram que pessoas erradas se sentassem à mesa, espalhassem suas palavras venenosas e trouxessem consigo as trevas. O diabo não precisa arrombar portas quando nós mesmos as escancaramos para aqueles que carregam maldição. Esta é uma advertência solene. Não trate com indiferença quem você deixa entrar em sua casa. Pode ser a diferença entre viver debaixo da bênção de Deus ou abrir espaço para a destruição espiritual. Hoje eu te desafio a olhar para a sua vida e perguntar: quem realmente tem cruzado o limiar da sua porta? O fofoqueiro e difamador. Há uma arma silenciosa que tem destruído famílias, igrejas e comunidades inteiras. Não é a espada, não é o fogo, não é a violência explícita, é a língua. Uma língua usada de forma maldosa é capaz de dividir irmãos, semear desconfiança, manchar reputações e corroer amizades construídas ao longo de anos. O livro de Provérbios declara: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Essa é a realidade. Quando abrimos nossa casa para o fofoqueiro, estamos abrindo a porta para que a serpente do Éden se arraste até o coração da nossa família. Não se trata apenas de ouvir conversas banais ou comentários inocentes. O fofoqueiro carrega em suas palavras sementes envenenadas. Cada frase aparentemente casual é como um dardo inflamado que atinge a confiança, a paz e a unidade. Muitas vezes, recebemos pessoas com boa intenção. Pensamos que é apenas alguém vindo visitar, compartilhar uma notícia ou trazer um aviso. Mas por trás do tom suave está escondido o veneno que separa marido e mulher, que cria divisão entre irmãos, que lança dúvida na mente dos filhos. Quando Corá se levantou contra Moisés, ele não empunhou espada, não ameaçou com exércitos. Ele usou a murmuração. Sussurrou insatisfação, cultivou desconfiança, espalhou que Moisés não era digno de liderar. E aquilo que começou como uma conversa de bastidores se transformou em uma revolta aberta, que trouxe juízo sobre Israel. A história de Corá é um alerta. Não subestime o poder de palavras envenenadas. Uma casa que acolhe a murmuração pode se tornar palco de rebelião contra Deus. O lar deve ser um altar de adoração, mas quando abrimos espaço para o difamador, transformamos esse lugar sagrado em depósito de palavras tóxicas. E palavras não desaparecem facilmente. Elas ficam ecoando, fermentando, criando raízes no coração. Quem já ouviu uma mentira ou um boato sabe como é difícil apagá-lo da mente. Mesmo quando tentamos esquecer, a semente já foi lançada e a dúvida permanece. É isso que o inimigo deseja, plantar questionamentos que abalam a confiança, a fé e o amor. Quantas famílias já não se desfizeram por causa de uma palavra mal colocada?
Quantas igrejas não se dividiram porque alguém abriu a porta de sua casa para um difamador? O inimigo sabe que a fofoca, uma vez solta, corre mais rápido do que qualquer verdade. Ela encontra ouvidos prontos para escutar, porque a carne humana tem sede de novidades, mesmo que sejam distorcidas. E quando damos lugar a isso, estamos permitindo que Satanás sente-se à nossa mesa. Jesus foi claro ao dizer que cada palavra que sai da boca terá de ser julgada. Ele sabia o peso que uma frase pode carregar. Quando alguém fala contra outro, quando destrói a honra de um irmão, quando mancha a reputação de uma pessoa ausente, está levantando falso testemunho diante de Deus. E quando você se torna ouvinte desse tipo de pessoa, ainda que não repita a informação, já se contaminou, já deu espaço para que a dúvida e a malícia se instalem em sua mente. Receber um fofoqueiro em casa é como permitir que ele acenda pequenas tochas em cada cômodo. À primeira vista, a chama parece pequena, mas logo o fogo se espalha, consome os relacionamentos, destrói a confiança e queima a paz. Você pode até acreditar que está apenas ouvindo, que não está participando, mas ao abrir a porta da sua casa para esse tipo de influência, você está dando terreno ao diabo. O apóstolo Tiago descreveu a língua como um fogo, um mundo de iniquidade, capaz de contaminar todo o corpo. Ele disse que da mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Isso significa que o lar, que deveria ser fonte de bênção, não pode se tornar canal de maldição. Se a sua casa foi dedicada ao Senhor, ela não pode ser espaço de fofocas, intrigas e difamações. É preciso coragem espiritual para confrontar esse mal. Muitas vezes é mais fácil sorrir, fingir que não percebe, deixar a pessoa falar para evitar conflito. Mas a palavra nos chama a resistir ao mal, e resistir significa erguer um limite e declarar: na minha casa não. Dizer com firmeza que aquele ambiente não será usado para semear discórdia. Porque quando você se cala diante da fofoca, você consente. E quem consente se torna cúmplice. O lar foi dado por Deus como refúgio de paz. Não permita que ele se torne campo de batalha por causa de palavras soltas. Não deixe que sua sala seja palco de acusações, nem que sua mesa seja usada para destruir a vida de alguém. Se a sua casa deve refletir a glória de Cristo, ela precisa ser guardada da contaminação. Pense por um instante, quantas vezes você já se sentiu pesado depois de uma conversa? Quantas vezes, após receber alguém que falou demais, o ambiente da casa pareceu carregado, sem paz? Isso não é coincidência. Palavras carregam espírito. Aquele que fala o que não edifica não deixa apenas frases, mas deixa um ambiente espiritual. A fofoca abre brechas para inveja, para rancor, para julgamentos. E uma casa cheia dessas coisas perde a presença doce do Espírito Santo. Lembre-se, Satanás não precisou de armas para enganar Eva, apenas de palavras. Ele distorceu a verdade, semeou dúvida, criou divisão entre o homem e Deus. O mesmo acontece hoje quando permitimos que pessoas com essa mesma natureza entrem e falem em nosso lar. O diabo continua usando a língua como sua arma mais eficaz. Por isso, vigie. Guarde as portas da sua casa e do seu coração. Se alguém se aproximar com críticas veladas, com avisos disfarçados de preocupação, com conversas que tentam manchar a imagem de outro, feche a porta. Não permita que sua sala se torne o Éden, onde a serpente encontra espaço para sussurrar. O difamador pode parecer inofensivo, mas é instrumento para destruir aquilo que Deus está edificando em sua vida. Um lar que abriga esse tipo de pessoa não permanece firme por muito tempo. O casamento começa a ser corroído. Os filhos absorvem o espírito de divisão. A comunhão com Deus é enfraquecida. E pouco a pouco, sem perceber, você se encontra distante da paz e da alegria que antes reinavam. É por isso que a palavra alerta com tanta seriedade. Não dê espaço ao fofoqueiro. Não permita que a maldição entre disfarçada em forma de conversa. O Senhor chama cada um de nós a proteger aquilo que Ele nos deu. Sua casa é lugar santo.
Sua casa é território de adoração. E se ela for guardada, será também lugar de vitória. Não permita que a língua de alguém apague a chama que Deus acendeu no seu lar. Porque um lar que se mantém puro diante do Senhor é um lar que se torna luz no meio das trevas, fortaleza contra todo o ataque do inimigo, testemunho vivo da graça e da verdade de Cristo. O imoral e impuro. Há pessoas que carregam consigo um peso espiritual invisível, mas real. O coração tomado pelo adultério, pelos vícios e pela impureza não caminha sozinho. Arrasta correntes, abre feridas e espalha trevas onde pisa. Quem vive mergulhado na imoralidade não apenas destrói a própria vida, mas contamina os ambientes que frequenta. Quando um lar abre suas portas para o imoral, está permitindo que essa atmosfera de corrupção penetre no lugar que deveria ser o refúgio da presença de Deus. O apóstolo Paulo foi categórico em Efésios 5:11. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Ele não diz apenas para evitarmos praticá-las, mas para não termos qualquer comunhão com elas. A impureza não traz fruto, não gera vida, apenas destruição. É como uma árvore seca, sem raiz saudável, que mesmo assim continua sugando o solo até não restar nada. Receber em casa quem vive nessa condição é como plantar essa árvore dentro da sala. Mais cedo ou mais tarde, o veneno se espalhará. A cidade de Sodoma é o retrato mais claro disso. Era um lugar acostumado a dar espaço para práticas vergonhosas, onde a imoralidade já não era vista como desvio, mas como normalidade. Sodoma havia se tornado cega para o pecado. E quando uma sociedade ou um lar chega a esse ponto, o juízo de Deus não demora. O fogo que consumiu aquela cidade foi consequência natural de corações que rejeitaram a santidade e abraçaram a corrupção. Quando alguém traz esse mesmo espírito de Sodoma para dentro de casa, está atraindo as brasas do juízo para perto da própria família. A imoralidade nunca caminha sozinha. Junto dela vem a mentira para encobrir o erro. Vem a manipulação para justificar escolhas. Vem a frieza espiritual que afasta do altar. Um lar que acolhe quem vive dessa forma acaba respirando esse ar pesado. O ambiente espiritual muda. A alegria desaparece. A paz se dissolve. A comunhão é enfraquecida. E muitas vezes isso acontece de maneira tão sutil que quando percebemos, já estamos acostumados com a presença da impureza. Um visitante que carrega esse espírito pode até chegar com sorrisos, pode até falar de coisas aparentemente comuns, mas a atmosfera que o acompanha denuncia sua vida. Onde não há arrependimento, há trevas. E quando essas trevas encontram lugar dentro de um lar, começam a disputar espaço com a luz de Cristo. É nesse ponto que muitos lares começam a sentir peso inexplicável, opressão, discussões sem motivo, confusão entre os membros da família. Não é coincidência, é reflexo do espírito que foi recebido. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos são bons, todo o corpo terá luz. Mas se os olhos são maus, todo o corpo estará em trevas. O imoral tem os olhos corrompidos, sempre voltados para desejos distorcidos, sempre à procura do próximo prazer. E onde esses olhos pousam, as trevas o seguem. Abrir a porta de casa para essa pessoa é permitir que esses mesmos olhos contaminados tragam escuridão para o lar. É preciso reconhecer que nem toda visita é bênção, nem todo convívio edifica, nem toda companhia acrescenta. Há pessoas cuja presença é como uma nuvem carregada que não traz chuva, apenas sombra e sufocamento. O imoral é assim, entra sorrindo, mas deixa um rastro de escuridão. E muitas vezes, por medo de parecer duro ou de ofender, acabamos permitindo que essa presença encontre lugar em nossas casas. Mas a palavra é clara. Não se associe, não dê espaço, não faça aliança. Pense na sua família. O que acontece quando uma criança cresce ouvindo conversas de quem vive na impureza? O que acontece quando adolescentes observam exemplos de quem não respeita a santidade?
O que acontece quando um casamento dá lugar a conselhos de quem vive no adultério? O resultado é sempre o mesmo. A pureza se perde, a confiança é destruída, o coração é endurecido. O espírito que acompanha essas pessoas começa a se infiltrar, e a casa, que deveria ser um santuário, se torna campo de batalha espiritual. O próprio Senhor Jesus, quando esteve entre nós, nunca se deixou influenciar pela impureza, mas sempre a confrontou com santidade. Ele acolheu pecadores arrependidos, mas nunca deu espaço para que a corrupção ditasse o ambiente. Quando a mulher foi pega em adultério, ele não a condenou, mas disse: vai e não peques mais. Isso mostra que o arrependimento abre a porta para a graça, mas a persistência no pecado fecha a porta para a presença de Deus. O problema não está em acolher o arrependido, mas em dar lugar àquele que insiste em viver nas trevas. Abrir a casa para alguém dominado pela imoralidade é trazer para dentro do lar a lógica de Sodoma. É aceitar que práticas vergonhosas se tornem familiares. É se acostumar com aquilo que deveria causar horror. E quando o pecado deixa de chocar, ele já venceu. O perigo não está apenas no ato em si, mas no processo lento de normalização. É isso que corrói lares, igrejas e nações inteiras. A indiferença diante daquilo que desagrada a Deus. Talvez você conheça alguém assim. Vive em escândalos, mas sempre encontra desculpas. Afunda em vícios, mas sempre promete mudar. Fala de fé, mas sua vida nega cada palavra. Essa pessoa não precisa apenas de uma visita acolhedora, precisa de um encontro real com Cristo. Enquanto isso não acontece, sua presença traz mais peso do que edificação. Sua casa não pode ser palco para ensaios de pecado, precisa ser lugar de restauração. Há quem diga que isso é radical, mas é preciso lembrar, a santidade nunca será negociável. Deus não compartilha sua glória com o pecado. Se desejamos que nossos lares sejam cheios da presença dele, precisamos vigiar quem convidamos para dentro. A porta da casa é também a porta do coração. E quem entra por ela pode influenciar nossa fé, nossas escolhas e nosso futuro. Sodoma não caiu de um dia para o outro. Foi se corrompendo pouco a pouco, recebendo práticas, tolerando costumes, se acostumando com a impureza, até que não havia mais volta. Não permita que o mesmo aconteça em seu lar. Não abra espaço para que a imoralidade se sente à mesa. Não aceite que o espírito de corrupção encontre repouso em sua casa. Porque uma vez que essa presença se instala, arrancá-la exige lágrimas, renúncia e arrependimento profundo. Guarde sua casa, guarde sua família, guarde o altar do seu lar. O imoral traz consigo Sodoma, e Sodoma sempre termina em fogo. O idólatra e ocultista. Entre todos os perigos que podem entrar em uma casa, poucos são tão sutis e ao mesmo tempo tão devastadores quanto a idolatria e o ocultismo. Não se trata apenas de práticas religiosas diferentes, mas de abrir espaço para forças espirituais que se opõem frontalmente ao Deus vivo. Quando alguém traz consigo ídolos, imagens, objetos consagrados ou práticas ligadas ao oculto, não está trazendo apenas matéria inofensiva, mas carregando consigo uma carga espiritual que contamina o ambiente. A palavra é clara em Deuteronômio 7:26. Não porás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. O alerta é direto. O que é maldito diante de Deus, ao ser colocado dentro do lar, transforma-se em canal de maldição. Muitas vezes, subestimamos o peso espiritual de objetos, símbolos ou rituais. Achamos que é apenas decoração, herança de família ou lembrança cultural. Mas a Bíblia não trata ídolos como peças neutras. Ela os denuncia como abominações que atraem a ira de Deus e abrem espaço para espíritos malignos. Raquel, esposa de Jacó, ilustra essa realidade. Ao sair da casa de seu pai, Labão, ela levou consigo os ídolos da família e os escondeu na tenda. O gesto parecia pequeno, talvez até justificado como lembrança ou proteção.
No entanto, aquele ato atrasou o avanço da bênção de Deus sobre sua família. A presença dos ídolos dentro do acampamento contaminava o ambiente e impedia que a plenitude da promessa se manifestasse. Enquanto o oculto estava guardado, a bênção estava travada. Esse episódio revela que não basta seguir a Deus em palavras. É preciso remover do lar tudo aquilo que pertence às trevas. Quem se envolve com idolatria ou práticas ocultistas carrega consigo um espírito de engano. Essas pessoas podem falar de fé, podem usar linguagem espiritual, mas suas raízes estão ligadas a algo que não procede do Senhor. Quando recebem espaço em um lar, trazem junto com elas o peso dos altares estranhos aos quais se curvaram. É por isso que tantas vezes, depois da visita de alguém assim, a atmosfera da casa parece diferente. Discussões aumentam, a oração fica pesada, a paz desaparece. Não é mera coincidência, é o reflexo daquilo que entrou pela porta. O inimigo sempre buscou introduzir ídolos no meio do povo de Deus. Em Canaã, a maior tentação não era a força dos exércitos inimigos, mas a sedução dos deuses estranhos. Israel foi repetidamente advertido a não se misturar, a não levar para dentro de suas casas aquilo que era consagrado ao mal. Ainda assim, quando cederam, colheram consequências amargas. A idolatria trouxe derrotas, escravidão e destruição. O mesmo acontece hoje em escala individual. Quando um lar acolhe o idólatra ou o ocultista, ele se expõe ao mesmo ciclo de engano e ruína. Não é preciso participar ativamente de rituais para ser contaminado. Basta permitir que símbolos de trevas ocupem espaço onde deveria haver somente consagração ao Senhor. Basta tolerar a presença de quem carrega consigo essas práticas sem discernimento. É como abrir uma pequena janela durante uma tempestade. A chuva e o vento entrarão e molharão tudo ao redor. Uma vez que o ambiente é afetado, a ordem espiritual da casa se perde. O mais perigoso é que a idolatria muitas vezes se disfarça. Pode vir revestida de cultura, de tradição, de presente de família, de curiosidade inocente. Mas todo ídolo é, em sua essência, uma tentativa de substituir Deus. Todo objeto consagrado fora da aliança com Cristo é um portal para aquilo que se opõe a Ele. É por isso que o mandamento é radical. Não traga essas coisas, não dê lugar, não esconda o que deve ser lançado fora. A idolatria não é apenas um erro religioso, é uma traição espiritual. É entregar o coração a algo que não tem poder de salvar. É trocar a verdade de Deus por imagens, por rituais, por práticas que iludem, mas não libertam. Quem vive nesse caminho se torna instrumento para espalhar a mesma cegueira. E quando entra em uma casa, esse espírito não fica do lado de fora da porta, ele entra junto. Pense no efeito que isso pode ter nos filhos. Uma criança exposta a símbolos e práticas estranhas começa a normalizá-los. Ela cresce acreditando que não há problema em misturar luz e trevas, Cristo e ídolos, fé e superstição. Esse é o veneno silencioso da idolatria. Ela não se apresenta sempre como afronta aberta, mas como mistura sutil. E quando a fé se mistura, ela perde sua força. A idolatria e o ocultismo também carregam consigo opressão. Onde estão presentes, o medo cresce, a ansiedade aumenta, a mente não encontra descanso, porque esses espíritos não trazem paz, mas inquietação. Muitos lares já abriram portas a esses visitantes sem perceber e depois não entendem por que vivem em constante confusão, sem alegria, sem direção. É porque há algo escondido que precisa ser expulso. O lar não pode ser lugar de idolatria. Ele foi feito para ser casa de oração, espaço de adoração ao único Deus vivo. Tudo o que concorre com essa adoração deve ser removido. O idólatra e o ocultista não podem encontrar espaço confortável na mesa de quem pertence a Cristo. A presença deles deve gerar incômodo, não acolhimento. Não por falta de amor à pessoa, mas por zelo pela santidade de Deus. A cada vez que você permite que essas influências entrem, você corre o risco de repetir o erro de Raquel,
esconder ídolos debaixo do manto e atrasar a bênção. Talvez não sejam estatuetas, mas sejam práticas, conversas, conselhos que carregam o mesmo espírito. Enquanto não houver separação clara, a casa permanecerá em guerra espiritual. O chamado é para discernir e agir com firmeza. Não basta reconhecer que há idolatria ou ocultismo, é preciso expulsar, remover, consagrar novamente o lar ao Senhor. Porque quando a casa é limpa e entregue a Cristo, a paz volta. A presença de Deus se manifesta e a bênção flui sem impedimentos. O idólatra e o ocultista não trazem apenas sua presença, trazem consigo altares estranhos. E altar estranho nunca coexistirá com o altar do Deus vivo. É por isso que o lar precisa ser guardado, vigiado e